Carlos, agora eu queria fazer assim uma transição para a gente conversar sobre meio que as engrenagens da teoria neutra em si, como ela funciona, o que ela prevê, que os alunos assistiram nas aulas, a ideia das três previsões principais, que a gente consegue fazer as continhas no quadro, o relógio molecular, a proporcionalidade entre a diversidade genética e o tamanho populacional, e a ideia geral de que genes mais importantes costumam ter taxas menores. Eu apresentei isso como uma síntese das três principais ideias, e daí eu queria gastar uns minutinhos falando, isso daí foi proposto há 50 anos, essa ideia desses três elementos, e o quão robusto eles se revelaram, eles ainda estão de pé hoje em dia. Eu queria começar com que é o que eu estava mais afim de conversar nessa entrevista, que eu sei que você trabalha muito com relógio molecular, e a parte de relógio molecular é a parte que eu acho mais difícil de dar para os alunos, porque a literatura de relógio molecular eu acho difícil sintetizar, porque o Kimura defendia um relógio molecular como assim, uma previsão clara e bem documentada, tem gente que refuta, e no entanto o relógio molecular é usado o tempo todo na literatura biogeográfica. Então qual que é o status dele hoje em dia? Eu acho que o relógio molecular, assim, como grande tema, ele passa por uma esquizofrenia. Então, o que acontece é que talvez a maioria talvez não, com certeza a maioria dos trabalhos publicados usando o relógio molecular trata-se de trabalhos técnicos, trabalhos que, no fundo, utilizam aquele conceito para obter lá uma escala de tempo, e a partir da escala de tempo vão fazer algum tipo de discussão biogeográfica, como você falou. Então, a gente tem ali uma utilização do relógio molecular. Então, aqui tem a utilização do relógio molecular motivou uma literatura gigantesca de métodos e mais métodos que tentam acomodar o relógio molecular através de inferência bayesiana, tentam acomodar através de algum tipo de modificação, de penalização da função de verossimilhança, mas é uma derivação técnica e metodológica de utilização da ideia de que existe uma relação entre a distância genética e o tempo evolutivo. Então, é basicamente isso. Então, a partir dessa ideia do original do relógio molecular, olha, existe uma relação entre a distância genética e o tempo evolutivo. Originalmente, essa distância era linear, e a gente vai vendo experimentalmente que essa distância não é tão linear assim, então vamos tentar acomodar a não linearidade através de N métodos, N derivação metodológicas. Tá legal. Agora, existe uma outra parte, que é a parte que talvez seja mais relevante para o corpo mesmo da biologia evolutiva, que bom, a gente está vendo, então, experimentalmente, a gente vê que essa observação da relação linear entre a distância genética e o tempo, ela não acontece, então acontece raramente. O que está acontecendo, então? Será que, de fato, a gente tem episódios de evolução neutra é uma coisa rara, e, no fundo, a gente tem efetivamente a seleção natural como a grande força por trás das mudanças associadas ao genoma? A verdade é que esse é uma discussão aberta. E, agora, eu não creio que hoje, o que a gente pode resumir? Assim, vamos mudar assim, como é que está o estado da arte na discussão acerca das causas da evolução molecular, né? Que, no fundo, a gente está trabalhando com tentar explicar a mudança de taxas evolutivas, ou seja, por que a taxa evolutiva não é homogênea ao longo do processo de diversificação, justamente tentar entender quais são as causas da evolução molecular. O que eu posso, o meu feeling aqui é que eu não creio que algum biólogo evolutivo ainda esteja preso na ideia de que uma parcela muito significativa das mutações sejam adaptativas. Então, assim, isso a gente pode, assim, vamos tentar explicar a taxa evolutiva que a gente encontra entre as espécies. Então, essa primeira pressuposto, né, pressuposto que existia muito fortemente antes dos anos de 1960, eu acho que isso foi destituído. Então, nesse sentido, a teoria neutra ela conseguiu esse convencimento quase que total. Então,
Agora, eu acho que assim, tudo bem, então essas mudanças, essas mutações positivas, a gente entende que elas sejam uma parcela pequena. O grande ponto está, assim, e evidentemente a maior parte seriam mudanças, seriam mutações deletérias. Eu acho que isso também é pouco questionado. Acho que o grande questionamento está justamente em cima da frequência dessas mudanças, dessas mutações neutras. E eu não creio que a gente vá conseguir chegar num valor razoável, porque todas essas fórmulas, toda a matematização por trás do relógio molecular, que explicariam desde daquele pensamento simples do Kimura, de mostrar por que a taxa de evolução molecular vai ter que ser igual à taxa de mutação neutra, que é uma fórmula simples, uma álgebra muito simples. O aluno olha aqui e fala, tudo bem, mas quando você vai se debruçar sobre aquilo, tem problemas grandes, como, por exemplo, fazer uma equivalência entre a mudança anual e o tempo de geração. E a gente sabe que isso é um problema, assim, não é possível. Para os organismos, medir o ano, medir as mudanças evolutivas por ano, isso não faz muito sentido. A gente olha uma drosófila lá no vidrinho, o que significa um ano para aquela drosófila? Então, é muito claro que ali, para aqueles organismos, se a gente for usar algum tipo de medida, a gente usaria a geração. E aí, hoje, o que eu vejo de desenvolvimentos muito interessantes em alguns organismos, em alguns grupos de organismos, organismos modelo, evidentemente, a capacidade de tentar chegar num nível mais abaixo, mais reducionista, porque a minha ideia é que o problema desse discurso todo acerca das taxas de evolução, que depois motivou lá a teoria quase neutra da outra, etc., ela está muito em cima de você ter esse problema de, afinal de contas, o que importa para os organismos? É o ano? É a geração? E quando a gente vai pensar bem, no final das contas, se a gente está falando de mudanças evolutivas, mudanças que vão ser passadas para a geração seguinte, a gente está falando de células germinativas, células onde o processo de entrada de mutações acontece durante o processo de meiose. Então, assim, a possibilidade de medir essas mudanças durante as divisões celulares traz uma luz enorme nessa questão, porque a gente pode, no final, falar assim, calma aí, será que a gente não está tendo essa confusão toda? Porque a nossa unidade, ao invés do ano, que certamente parece ser pouco razoável, aí você cai para a geração. Aí você fala assim, poxa, mas a geração parece muito mais biologicamente plausível. Mas quando você pensa, você fala, bom, se a gente for realmente entender a mecânica do processo, essas novidades elas estão entrando durante o processo de divisão celular. Então, a possibilidade de medir essas mudanças durante o processo de divisão celular, elas trazem uma luz, mas, ao mesmo tempo, nos preocupa como biólogos, que a gente pensa assim, olha, é muito complicado, tirando os organismos modelo, é muito difícil a gente saber quantas divisões celulares tem durante a espermatogênese de uns músculos de um humano, de uns músculos e humano, esses organismos modelos, a gente até tem esses valores. Mas quando vai pegar de organismos não modelo, a gente não tem esses valores. Então, como é que a gente vai usar, como é que a gente vai conseguir encontrar uma régua universal para espécies distintas, para a árvore da vida, para a Tree of Life, quando a gente precisaria ter essa medida? Então, entendeu? Então eu acho que, ao mesmo tempo que traz quando a gente vê esses trabalhos que conseguem fazer a medida, né, da taxa de mutação, não apenas geracional, mas por divisão celular, em células germinativas, a gente fala, puxa vida, aí está exatamente o que a gente precisa, porque a gente quer realmente a origem última dessas novidades. E se a origem última dessas novidades está nessas mudanças nas células germinativas, e a gente consegue medir isso aí, quantas divisões tem até a formação dos gametas, perfeito. Mas perfeito, vírgula, porque a gente só consegue fazer isso em situações muito especiais. Então, eu acho que é basicamente isso. Tem muita coisa interessante e nova acerca da mecânica do relógio molecular, das causas da evolução molecular, que traz traz novidades interessantíssimas para o corpo realmente teórico da biologia evolutiva, mas tem toda uma derivação de metodológica, de utilização, de acomodação, que no fundo é uma derivação estatística. É claro que é importante porque todas essas possibilidades de mudanças metodológicas jogam luz a problemas de história natural, de biogeografia, então é interessantíssimo para o biólogo também. Entretanto, elas são claramente secundárias
há um corpo teórico lá de tentar explicar as causas da evolução molecular. Nesse sentido, eu acho que a gente teve bons avanços, mas, ao mesmo tempo que os avanços são muito legais, a gente fica com uma pulga atrás da orelha de falar, caramba, eu não sei se a gente vai conseguir implementar isso de alguma forma. E aí... Legal. Eu só ia dizer que você matou minha curiosidade, assim, bem, que eu estava aqui. Você basicamente está dizendo assim, cuidado, quando você vê o relógio molecular sendo usado num estudo que está datando a data do Istmo do Panamá, quando se formou, quando se soergueu uma cadeia de montanhas, isso, a possibilidade de bolar um método estatístico que faz o cálculo do relógio naquele contexto não quer dizer que a gente está endossando tudo que o Kimura falava. Não, absolutamente. E a outra coisa é que a outra resposta é do tipo, o buraco é mais embaixo, que sim, relógio molecular, beleza, é um tema interessante, mas é uma literatura toda que depende de taxas de mutação, e estimar taxas de mutação não é trivial. E a gente está na infância disso, e você pegou esse tema super interessante, a unidade básica da taxa de mutação são as divisões celulares, que são os eventos biológicos onde tem a oportunidade da mutação ocorrer. Então tem muito chão por aí. Mas, assim, a figurinha que o Kimura usa lá nos clássicos textos dele de relógio molecular, será que aquilo lá, assim, é que ele estava certo pela razão errada, era sorte? Por exemplo, ele compara umas escalas de tempo gigantescas, assim, na ordem de 400 milhões de anos, assim, organismos que divergiram muito tempo. Um argumento que eu já ouvi é que, assim, de repente não tem um relógio muito constante, ele acelera, desacelera, mas em média essas acelerações e desacelerações se cancelam, então fica uma coisa com cara de relógio, mesmo sem teoria neutra. Eu acho que tem uma parcela de sorte considerável no material que o Kimura acessou, porque o Kimura ele basicamente acessa genes de extremos. Então você tem genes que claramente têm uma importância funcional grande e genes que têm uma importância funcional muito pequena. Eu acho que quando quando você pega esses genes, esse é um bom trabalho para quem hoje essas bases de dados qualquer um pode acessar. Passa tempo aqui. Eu vou pegar aqui, vou ver o relógio molecular nesses genes que tem uma importância funcional muito grande, tem aquela coisa, housekeeping genes, etc. E genes que, olha, esses genes aqui não têm uma importância muito grande. Então, se você pega esses extremos do espectro, possivelmente é capaz de você encontrar uma relação linear. Porque, por exemplo, eu pego o exemplo de mamíferos. Em mamíferos, quando você pega esses extremos, você, por exemplo, não vê tanta diferença assim entre roedores e primatas na taxa de evolução. Agora, quando você vai pegando os genes que estão que ocupam, né, o meio desse espectro, as diferenças começam a ficar mais evidentes. Então, talvez tenha sido... Sorte, eu digo assim, no fundo, foi um desenvolvimento normal, porque eu creio que o sequenciamento não era trivial, então possivelmente as pessoas iam realmente para gastar algum dinheiro em sequenciar genes, ia numa coisa um pouco mais certeira, ou então no que tinha algum tipo de informação prévia acerca de doenças em humanos, etc. Então, o dado era muito limitado. Então, eu acho que as duas coisas são verdade. Primeiro, sim, eu creio que, no final das contas, a longo prazo, esses efeitos se anulariam, mas eu acho que isso é verdade em genes que estão mais nesse extremo do espectro de funcionalidade. E aí eu acho que nesse ponto o Kimura deu sorte em verificar essa relação linear relativamente muito boa. Eu creio que hoje, eu me pergunto assim, eu daria um dedo para enxergar o Kimura debatendo a teoria neutra hoje, porque a quantidade de dados é muito grande e a gente vê que aquilo ali é realmente uma exceção. E nesse ponto, eu acho que o Kimura, voltando aqui à resposta anterior, eu acho que o Kimura iria, de alguma maneira, tentar matematizar essa questão das mudanças por divisão celular para tentar account, né, a essas possibilidades de diferenças grandes entre taxas. Eu acho que, assim, certamente, a gente não pode esquecer que o Kimura, ele não vem de uma tradição
totalmente teórica. Assim. Ele era um biólogo experimental, quando ele fazia seus trabalhos lá mais voltados para a biologia vegetal, com botânica, etc. Então, assim, não é um biólogo ingênuo nesse sentido. Então, é alguém que... Porque, assim, hoje em dia, a gente tem uma formação que existe a possibilidade do indivíduo ter um grande prestígio, etc. E, no fundo, você, quando pega o discurso, é um discurso um pouco ingênuo no sentido de ser um pouco carente de uma base biológica forte. Eu não acho que o Kimura esteja nesse nível, né, nesse grupo de biólogos ingênuos. Absolutamente. Ele tinha uma facilidade de desenvolvimento teórico muito grande, mas ele tinha também um interesse realmente biológico, uma base biológica grande. Então, eu ficaria com muita curiosidade de ver o Kimura debatendo a teoria neutra hoje. Eu tenho certeza que ele debateria, porque eu lembro no livro dele de 83, ele tinha a expectativa dele era pouco ele bota assim, ao escrever esse livro, eu tenho como expectativa de convencer a comunidade da verdade sobre a teoria neutra. Então, então alguém que realmente... Mas, olha, ele pegou um pouco da transição não diria para genômica, mas para uma biologia molecular que permitia sequenciar DNA numa escala maior. Daí isso aí já posso fazer a transição para o outro item. Você falou, a gente conversou agora sobre o relógio molecular, e ele tinha essa previsão geral de que genes mais essenciais seriam mais lentos, e daí quando começaram a sequenciar DNA, ele pôde comparar a variação sinônima e não sinônima, e ele via que a sinônima era acelerada em relação à não sinônima na maior parte dos genes. E esse resultado é absolutamente seguro dizer hoje em dia, quando você olha genomas inteiros, que tem uma diferença dinomoide no genoma inteiro drástica entre taxas sinônimas e não sinônimas. Então, assim, das previsões do Kimura, talvez essa seja a mais qualitativa e não quantitativa, mas ela também é a que ficou, e a gente já conversou isso no primeiro módulozinho, ficou a ideia geral de que as taxas de evolução molecular são menores quando tem mais importância funcional, mais restrição. Isso daí entrou no nosso modo de pensar e dá para dizer que isso é uma previsão geral da teoria neutra que veio para ficar, né? Sem dúvida. Eu acho dos 3 pontos que você tocou, né, a questão do relógio molecular, o problema do paradoxo do Lewontin e da função, né, da taxa de evolução e da função, a questão da função eu acho que é a mais clara. Eu acho que essa aí a evidência experimental ela é grande demais para ignorar. Em relação ao paradoxo do Lewontin e ao relógio molecular, a gente viu que as coisas não são bem assim, tanto que, justamente, a relação entre tamanho efetivo e a heterozigosidade, tanto que gerou o problema do paradoxo do Lewontin, porque a observação experimental não bateu, pelo menos exatamente com a previsão teórica. Então, dessas 3 previsões fortes, vamos dizer assim, a questão da funcionalidade, da relação, né, entre a taxa de evolução e a funcionalidade foi a mais marcante. E eu acho que assim, ela é a mais marcante, ela é tão marcante e tão bem reproduzida que o biólogo que não tenta recuperar esse debate histórico, ele acha que aquilo é óbvio. Então, foi o que a gente estava falando. Mas, em relação ao relógio molecular, a gente sabe que a relação linear entre a distância genética e o tempo evolutivo, ele é uma exceção, ele acontece eventualmente. E a questão da relação, né, esperada entre a heterozigosidade e o tamanho efetivo das populações também não é exatamente o que a teoria neutra previa, né?